Fala pessoal, tudo bem? Muitas pessoas perguntando sobre a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Se tem alguma novidade, qual é a situação desta revisão lá no STF? Hoje eu trago sim uma rápida novidade, vou trazer quem foi o ministro sorteado como relator desse processo no Supremo Tribunal Federal. E trago também o posicionamento, o parecer do Ministério Público Federal em relação à revisão da vida toda, ok? O parecer foi favorável aos aposentados, foi favorável à tese da revisão da vida toda. Eu vou deixar esse parecer, não vou ler na íntegra, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você, se você quiser depois ler na íntegra o parecer do Ministério Público, você possa ter acesso, ok? Então, antes de a gente mostrar aqui a tela, já estava esquecendo aqui, a produção me cobrou. Se você não é inscrito no nosso canal, assista o vídeo até o final. Se você achar que o conteúdo foi útil, você se inscreve no nosso canal para receber sempre em primeira mão as dicas sobre direitos sociais que nós trazemos aqui no canal do nosso escritório, tá bom? Então vamos lá para o site do STF para a gente ver quem foi o ministro sorteado como relator deste processo, ok? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Aqui não é o parecer do Ministério Público, eu já trago. Deixa eu só diminuir um pouco aqui minha câmera aqui. Ok, então aqui vocês já conseguem ver. Deixa eu só grifar aqui e aí você já vai ver. Olha só. O relator da revisão da vida toda no STF foi sorteado o ministro Marco Aurélio, ok? Então o ministro Marco Aurélio, que é o relator da revisão da vida toda. Isso tem algum significado, doutor? Não, porque primeiro, ele também só tem um voto. Claro que o relator é aquele que se aprofunda mais sobre a matéria e traz o seu voto para influenciar os demais. Mas cada ministro pode pedir vista, os ministros também, todos os demais ministros, para votar no caso, eles também estudam o processo, ok? Mas aí está aí então, o ministro Marco Aurélio, sorteado como relator do processo da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, ok? Agora eu vou mostrar para vocês... então aí muitas pessoas também querem saber o seguinte. Tem algum prazo para o Supremo julgar a revisão da vida toda? Não, infelizmente não, gente. Não tem, a gente tem que ser muito honesto, o Supremo não tem um prazo específico para julgar esses processos, até porque o Supremo julga milhares de processos de todo o país, com N matérias sendo discutidas. Na média, via de regra, de 2, 3 até 4 anos para se julgar processo dessas natureza. Aí a pessoa vai aqui nos comentários, doutor, você é pessimista. Não é pessimista. Nós trabalhamos com a realidade. Nós aqui temos uma responsabilidade de falar aquilo que realmente acontece. Eu não posso ficar fazendo uma chamada aqui só para as pessoas assistirem o conteúdo e falar, olha, o Supremo vai julgar o ano que vem. Seria leviano da minha parte, seria irresponsável, que não é o perfil. Nosso perfil do nosso escritório é passar conteúdo com transparência, com seriedade, ok? Então, na média, aí, entre 2 até 4 anos para julgamento desses processos, ok? Então tá aí. Mas compensa aguardar? Aí precisa ser feita uma leitura em cada caso concreto. Se já está próximo o prazo decadencial de 10 anos, se tem direito à justiça gratuita, tudo isso interfere na decisão se deve ou não entrar com o processo da revisão da vida toda, com a revisão da vida toda. A minha recomendação é que você procure um profissional da sua confiança, que você confie, para que te dê orientação no seu caso específico, ok? Todos os clientes que procuram o nosso escritório em relação à revisão da vida toda, a gente faz uma análise individual para ver se é vantajoso, se tem algum risco ou não entrar com o processo da revisão da vida toda neste momento, ok? Muitas pessoas a gente continua entrando com o processo, ok? Mas é uma análise que precisa ser feita em cada caso concreto, ok? Então vamos lá, vou trazer então o parecer do Ministério Público Federal, que foi favorável à tese da revisão da vida toda. Deixa eu só diminuir aqui para ficar algo melhor. Olha só, vou voltar aqui, deixa eu só ir lá no início, eu vou deixar ele depois. Aqui é o parecer do Ministério Público Federal,
Eu vou deixar na descrição do vídeo. Deixa eu ir para a parte que eu tinha separado aqui, que eu queria trazer, porque é super importante essa parte que o Ministério Público Federal trouxe, que é um resgate do trâmite legislativo e também da motivação do projeto de lei que resultou na Lei 9876 de 99, né? Deixa eu só achar aqui nesse tópico 6, tá bom? Mas eu não vou ler ele todo, eu vou começar da parte que eu acho que é importante trazer aqui para vocês. Então tá, aqui dessa parte aqui, eu vou começar aqui, ok? Assim, aqui ele está se referindo à questão da Lei 9876, que é o cerne da discussão da revisão da vida toda. Olha o que o Ministério Público Federal disse. Assim, acompanhar a gênese da lei em causa parece fundamental para sua interpretação. O artigo 3º da Lei 9876, como um todo, resulta da adoção de emenda parlamentar ao projeto de lei do Executivo na Câmara dos Deputados. Eis a redação original do PL 1527 de 99, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, e da Lei 9876 dele resultante. Eu não vou ler aqui, depois você lê com calma, para não ficar um vídeo tão longo, ok? Vamos seguir aqui para o posicionamento do Ministério Público Federal. O relator do projeto de lei na Comissão de Finanças e Tributação foi o deputado federal Luiz Carlos Rauli, vice-líder do governo de então. Eis a justificativa declinada pelo parlamentar para acrescentar o artigo 4º do projeto, transformado no atual parágrafo 3º. Artigo 3º, aliás. O projeto de lei propõe a ampliação do período de base de cálculo de forma que se utilizem todos os salários de contribuição, tomando-se como termo final a competência de julho de 1994. Contudo, o artigo 4º do projeto de lei possibilita o cômputo dos salários de contribuição apurados em um período até 20% superior ao número de meses decorrido desde julho de 1994. Ou seja, permite e, conforme o caso, impõe a utilização de contribuições anteriores a julho de 1994, período que se sabe ser caracterizado por períodos de inflação elevada e por diversos planos econômicos, com os mais variados índices e indicadores. O nosso entendimento, aqui é o projeto, a emenda do parlamentar da época, ok? Olha o que ele dizia. O nosso entendimento é de que o cômputo dos salários de contribuição deveria ser realizado apenas a partir de julho de 1994, o que coincide com o período de reduzidos níveis de inflação com o Plano Real 1. Isso permitiria minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. Percebe que o objetivo aqui do parlamentar na época era não prejudicar os trabalhadores, ok? Esse era o objetivo, mas você já vai entender, eu vou continuar lendo aqui então. De outro lado, ao se exigir que todo o período contributivo seja considerado no cálculo do benefício, estar-se-á prejudicando os segurados que não têm como manter uma contribuição constante e uniforme durante toda a sua vida laboral. Por isso, propomos flexibilizar a aplicação desse mecanismo, admitindo que parte das contribuições vertida pelo segurado não seja considerada no cálculo do benefício, levando-se em conta apenas as de valor mais elevado. Assim, propõe-se que somente os 80% maiores salários de contribuições percebidos no período contributivo decorrido desde julho de 94 seja utilizado como base para o cálculo do valor do benefício. Além disso, estamos propondo que, para os segurados já afiliados ao regime geral de previdência social, o número mínimo de salário de contribuições utilizados para o cálculo do salário de benefício seja de 60% do tempo transcorrido entre julho de 94 e o momento da aposentadoria, limitado a 100% de todo o período contributivo. Presta atenção agora. Tal medida beneficia aqueles segurados que não conseguem manter a periodicidade de suas contribuições
ao longo do período pós-julho de 1994, principalmente em face do desemprego. Ok? Aqui, eis a síntese, a emenda parlamentar que resultou o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876, visava duas metas. Em síntese, a emenda parlamentar de que resultou o artigo 3º e parágrafo 2º da Lei 9876 visava duas metas. Aqui o Ministério Público falando. A primeira delas foi pensada para beneficiar a íntegra dos trabalhadores. Essa parte é fundamental para você entender. Eu vou até grifar aqui essa parte aqui. O legislador supôs, olha só que coisa, a suposição do legislador na época causou um prejuízo. Só que a intenção do legislador da época era boa. Ele estava pensando que ao inserir os salários de contribuições anteriores a 94, para todos os segurados isso causaria um prejuízo. Então ele quis proteger. Só que acabou, como não é baseado em dados, né, ele não tinha dados suficientes, ele supôs isso. E é isso que o Ministério Público traz aqui. O legislador supôs que a apuração das contribuições vertidas apenas no período de vigência do real favorecia o segurado, na medida em que afastaria distorções dos períodos anteriores de alta inflação. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. O segundo objetivo tinha por destinatários apenas os trabalhadores cuja contribuição ao sistema previdenciário é intermitente em razão da intercorrência de períodos de desemprego entre os pactos laborais. Aqui é fundamental para você entender. Mas a dura realidade mostra haver configurações de fato nas quais a literalidade da lei, cujo fim era proteger os ganhos dos trabalhadores, degenera no rebaixamento artificial dos seus ganhos, pela furação do benefício durante certo período nela delimitado. Em certos casos, e aí porque é importante fazer o cálculo, porque em alguns casos resulta em benefício mais vantajoso, ok? E é esses casos que o legislador não tinha condições de prever. Ele supôs que era todo mundo que seria prejudicado, mas nem todo mundo. E hoje a gente faz o cálculo e percebe que muitos segurados estão tendo o benefício melhorado muito quando incluído os salários de contribuições anteriores a 94. Prossigo aqui no parecer do Ministério Público. Em certos casos, assim se gera a iniquidade superlativa de condenar ao benefício mínimo o segurado que muito contribuiu, tal como registrado em precedente do STJ. Aqui ele vai trazer um precedente do STJ e nós temos aqui também no escritório caso que segurado ele sai do mínimo e passa para o teto. E não é realidade, ok? Porque os salários de contribuições desses segurados até 94 eram ótimos. Trabalhava em boas empresas, em multinacional ganhava bem. Ele vai explicar aqui esses casos extremos. Aí aqui ele prossegue. Há evidente descompasso entre a literalidade e a finalidade do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8... Aqui ele errou a lei, é 9876. Como é próprio de sua categoria de normas, a fim da regra de transição do parágrafo 2º, o fim é proteger os segurados. Sucede que sua redação, demasiada ampla, terminou por apanhar em sua rede pessoas que por engano redacional, olha que interessante, pessoas que por engano redacional tiveram seu benefício piorado ou até aniquilados ao mínimo, ok? Sucede que uma interpretação que não corresponda ao fim da norma se revela irracional, ainda que a literalidade da lei a torne óbvia. Daí a melhor doutrina mostrar que a incongruência entre a literalidade e a finalidade da lei representa, em verdade, uma lacuna que demanda preenchimento adequado. Gente, aqui ele vai continuar, é brilhante o parecer do Ministério Público sobre a revisão da vida toda. Eu não vou continuar, mas eu gostaria só de trazer essa parte, então, sobre essa questão da suposição do legislador da época, que achou que o salário de contribuição prejudicaria a todos. Vou deixar na descrição do vídeo para você ler na íntegra, mas aí que reforça, por isso que nós aqui do escritório acreditamos muito na revisão da vida toda. Claro que está na mão do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos aí um Ministério Público favorável à revisão da vida toda. Ok, gente?
Bom, então é isso. Nós seguiremos acompanhando a revisão da vida toda. Deixa eu só voltar aqui. Bom, então é isso, pessoal. Tá aí uma dica trazendo então o ministro, que é o relator da revisão da vida toda, e trazendo também o parecer do Ministério Público Federal. Depois você lê na íntegra, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é favorável à revisão da vida toda. Nós seguiremos acompanhando, ok? Se você gostou do vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei para que mais pessoas possam ter acesso. Um forte abraço e até a próxima!